Amigos, a palavra que o Pai tem colocado no meu coração nesses dias está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios 10, 12 é só uma frase, mas depois a gente vai juntos aqui explorar um pouco mais a respeito dessa frase. Um texto bastante conhecido. Que eu creio que o Pai, nessa manhã, vai fazer a gente enxergar, entender ele de uma outra forma, e talvez até de uma forma um pouco mais profunda. Aqui nessa versão, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. É um imperativo de Deus para a nossa vida. E o tema dessa ministração de hoje é justamente esse: quem está de pé, cuide para que não caia. Quando Paulo está ministrando essa verdade para os irmãos de Corinto, ele está falando para um povo que se considerava estar de pé, que se considerava estar firme. E vem uma direção de Deus para o coração de Paulo, falando que aquelas pessoas tinham que cuidar. Irmãos, a Bíblia inteira, ela nos ensina que existem coisas que nós podemos controlar e existem coisas que estão nas mãos de Deus. A Bíblia diz que os céus é os céus do Senhor, mas a terra Ele deixou para os homens e os seus filhos. As coisas encobertas são para o nosso Deus, mas as reveladas são para nós. Existem coisas encobertas que nós não vamos entender, que a gente precisa esperar, confiar e descansar. Mas existem coisas reveladas que nós precisamos agir. E a Bíblia inteira ela vem nos ensinando a cuidar para que nós não caímos. Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, cuidar de tudo aquilo que Deus tem nos dado. E sempre que a gente fala nos frutos da carne, nas obras da carne, sempre que a gente fala naquelas situações que são mais feias, mais agressivas, por exemplo, roubo, por exemplo, adultério, são coisas que às vezes a gente fala: Jesus, eu estou livre dessas coisas, são coisas que a gente evita porque são coisas visualmente feias, né, que a sociedade não aceita, que às vezes é um crime, e talvez a gente já está livre. Mas existem situações, que algumas que eu quero abordar aqui hoje, que o Senhor vai nos trazer à luz para vencer essas situações. Existem algumas obras da carne que ninguém vê. Ninguém olha para o meu coração, para o teu coração, quando a gente deixa a inveja ganhar força, ganhar forma. Nós cantamos aquele louvor maravilhoso que diz que o teu amor está ganhando forma em nós. E é isso que de fato a gente precisa deixar, o amor de Cristo ganhar forma na nossa vida. Mas se a inveja ganha forma no nosso coração, se os ciúmes ganham forma no nosso coração, ninguém vai ver. E existem situações que ninguém vê, que estão dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, que se a gente alimentar, vai crescendo e vai colaborando para a gente, daqui a pouco, se a gente não cuida, como a Bíblia recomenda, nós podemos cair. Inveja, facções, coisas que se levantam, que vão crescendo no nosso coração. Ervas daninhas que vão crescendo no nosso coração e que a responsabilidade é nossa vencer e segurar e controlar. Aquilo que nós podemos controlar, o Senhor deixou para que nós tenhamos uma atitude. Assim como Davi, que pregava para ele mesmo, existem momentos que nós precisamos pregar para nós mesmos. Existem momentos que eu estou com alguns pensamentos e eu falo para mim mesmo: Ismael, isso aí não é inveja, não? Você vai deixar a inveja dominar o seu coração? E eu falo: está repreendido no nome de Jesus. O Espírito Santo em nós, ele nos dá a capacidade de discernir e sondar os nossos pensamentos. O Espírito Santo em nós nos dá a capacidade de entender o que está crescendo, nascendo no nosso coração, que lá na frente vai se tornar um laço para a nossa vida. E o Espírito Santo, antes que essas sementes, antes que essas ervas comecem a crescer, ele nos capacita a vencer cada uma delas. São hábitos de pensamento que vai se transformar em sentimentos, que depois vai se transformar em atitudes. Toda atitude boa ou ruim, ela começou, um dia ela foi um pensamento. E à medida que nós vamos alimentando, vai se fortalecendo dentro de nós. E Paulo, ele adverte os irmãos de Corinto que julgavam estar firmes naquele momento. Não era para quem estava caído essa passagem, mas era para quem considerava estar de pé. E existe um problema quando nós estamos de pé. Existe um problema quando nós estamos fortes. E existe um problema quando nós estamos fracos. Que eu vou falar aqui um pouco mais na sequência. Mas essa queda que o apóstolo Paulo está falando não é simplesmente o pecado. Porque quando nós pecamos de uma forma não intencional, nós temos um advogado. A Bíblia diz: filhinha, que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, tem um advogado. Então, quando a gente peca os nossos pecados não intencionais, existe um perdão para os nossos pecados. Mas essa queda que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Corinto, era a decisão intencional daqueles irmãos de se afastarem da comunhão com Deus. A queda do homem não é quando o homem peca, a queda do homem é quando ele decide se afastar de Deus. Por qualquer circunstâncias da vida, que eu vou citar algumas aqui,
Mas quando a gente desiste de uma forma racional, quando é uma escolha nossa, se afastar da nossa fé e daquilo que nós temos buscado em Deus. Quando nós ensinamos uma pessoa, uma criança, e ano passado eu ensinei minhas 2 filhas a andar de bicicleta, qual que é a instrução que a gente dá quando a gente está ensinando uma pessoa a andar de bicicleta? Oi? Olha para frente, é isso mesmo. Qual mais? Como? Pedala. Olha para frente e pedala. Foi essas 2 que eu escrevi aqui. Quando a gente está ensinando uma pessoa a andar de bicicleta, a gente fala tudo. Desvia dos obstáculos, cuidado com as pessoas. Mas tem 2 coisas que ela precisa fazer. Olhar para frente e pedalar. Porque se ela não olhar para frente, ela vai bater em alguém. Se ela olhar para o lado, se ela se distrair com os carros passando, com as pessoas passando, ela vai tropeçar e cair, não vai? E se ela parar de pedalar? Isso. Aí a física entra em ação, né? A física entra em ação. A força contrária do vento ali, a resistência do ar vai acabar parando ela, né? E quando para, ela cai. Na nossa vida espiritual é da mesma forma. Nós precisamos olhar para frente e pedalar. E essa pedalada, a Bíblia diz, marcha. Porque nós estamos numa militância, nós estamos numa guerra. Existem momentos que tudo que nós precisamos fazer e tudo que nós vamos ter, olhar para frente, para o nosso alvo, para Jesus, como está lá em Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa eu faço, eu vou prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. E é isso que nós precisamos fazer. Porque a estagnação, ela leva muitas pessoas com potencial à queda. E a direção para os nossos dias é essa mesmo, Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Todas as vezes que você olhar para trás, todas as vezes que você olhar para o lado, e assim também é comigo. E quando eu falo olhar para o lado, eu me refiro a comparação. Todas as vezes que a gente olhar para o lado e não olhar para o nosso único alvo, para Jesus, para a obra do Espírito na nossa vida, para a melhor versão de você mesmo que vai vir a partir do fruto do Espírito, você estará sujeito a parar, estagnar e cair. E isso tem levado ao longo dos séculos muitas pessoas a realmente caírem da sua posição, da sua fé, dos posicionamentos onde Deus tem colocado. Então, quando eu falo em cair aqui, o apóstolo Paulo ali, ele estava falando basicamente das tentações, as quais nós somos levados todos os dias da nossa vida, mas quando eu me refiro a cair aqui, eu até queria ampliar um pouco mais aqui o nosso ponto de vista e trazer essa expressão cair para tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, que em algum momento a gente vem abrir mão e que não era para a gente abrir mão. Existem algumas situações que tentam, por exemplo, nos derrubar quando tudo vai bem, como eu falei aqui. O inimigo, ele vai tentar todo dia nos derrubar. O inimigo, ele não pode te derrubar. O inimigo, ele não pode me derrubar. O inimigo, ele não pode nos destruir. E ele sabe disso, porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas as situações da vida, o inimigo pode usá-las para nos persuadir a abandonar a posição e abrir mão daquilo que Deus já tem dado. Não foi Jacó que tomou o direito de primogenitura de Esaú, foi ele que vendeu, ele entregou. Ele abriu mão. Esaú negligenciou aquilo que Deus tinha dado, porque ele não reconheceu o valor daquela bênção que estava nas mãos dele. E ele decidiu deliberadamente entregar o passaporte para o futuro. Porque muitas vezes o passaporte para o nosso futuro, aquilo que vai nos fazer alcançar a promessa, não tem um valor tão especial no presente. Às vezes nosso pai, nossa mãe, o meu pai era semi-analfabeta, a minha mãe é analfabeta. E quando a gente olha de uma forma humanamente falando, às vezes a gente não dá a devida honra, o devido respeito. Porque a gente acha que não tem nada para agregar para a nossa vida. Às vezes a família que Deus te deu é uma família tão simples que a gente não consegue enxergar a bênção que é essa família naquele momento. Às vezes a porta que Deus te abriu é uma porta tão singela que você não consegue enxergar que essa porta é o passaporte para o seu futuro e através dela o Senhor vai operar uma grande obra. E o que nós fazemos esses dias? A gente despreza aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e vendeu por um prato de lentilha, porque ele estava com fome, e ele falou, a minha fome nesse momento ela é mais importante do que o meu futuro. O meu imediatismo, a minha necessidade de ver e suprida uma necessidade nesse momento é mais importante do que o meu futuro. Então o inimigo não pode te derrubar, mas como eu falei aqui, a queda não é o pecado. A queda é quando nós renunciamos à nossa posição em Deus, é quando nós renunciamos às promessas, e nós vamos ser tentados a renunciar, e o inimigo,
O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, e no deserto ele foi persuadido por Satanás, que é o acusador, a abrir mão da sua posição em Deus. O inimigo falou para ele: abre mão da sua posição, renuncia tudo isso aí, se prostre diante de mim, porque eu vou te fazer rei sobre todas as coisas. Para aquele que já era o rei dos reis. Então, através das situações que nós passamos todos os dias, nós vamos ser persuadidos sim, a abrir mão das coisas pequenas. Ontem eu compartilhava com um jovem aqui, nós estamos construindo um castelo, muito grande, bonito, cheio de quartos, salas com muitos móveis. Mas a gente não vai parar o nosso tempo, ficar pensando naquele castelo. Nós vamos vir para cá para o hoje, nós vamos focar no próximo tijolo que a gente vai colocar. E esse tijolo que a gente vai colocar com excelência. E cada etapa vai ser com excelência. E cada pequena coisa que Deus tem dado nas nossas mãos, nós vamos fazer com excelência. E aquelas pequenas portas que Deus tem aberto, nós vamos cuidar. Porque como o pastor já liberou aqui, quando nós cuidamos das pequenas coisas, o Senhor nos coloca sobre o muito. Esse é o cuidado que nós temos que ter para não cair. Nós somos inclinados a negligenciar as pequenas coisas. Quando você dá um brinquedo para uma criança e tem outra criança e dá um brinquedo maior, ela é inclinada a desprezar, porque ela acha que o do vizinho, do amiguinho é melhor ou maior. E no final do dia, às vezes a gente se comporta como crianças querendo brinquedos. E quando o nosso pai dá um brinquedo melhor para o nosso irmão, a gente fala: por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Mas existem algumas coisas, né? O que quer nos derrubar quando tudo vai bem, como eu falei, existem alguns fatores que o inimigo tenta usar para nos derrubar, para nos fazer persuadir e abrir mão daquilo que Deus tem dado, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Ele tenta nos persuadir, e a gente precisa ficar alerta sobre essas coisas. As tentações que nesses momentos batem a porta, e muitas tentações batem a nossa porta todos os dias, tanto no dia bom quanto no dia mau. A primeira tentação, que eu acho que é a maior delas, que bate na nossa porta quando tudo vai bem, é o ego, que nesses momentos ganha um espaço no nosso coração. O ego é um dos principais fatores que fazem as pessoas caírem. Abandonar o seu posicionamento, abandonar o lugar da promessa, abandonar a sua fé. O ego é a nossa vontade, é o nosso orgulho. O ego é quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Imagina a situação, se você puder imaginar junto comigo. Estava tudo bem no céu. Era só glória, era só maravilha no céu. Até que um querubim ungido, ele entoou uma adoração linda demais. E aí elogiaram esse querubim. E aí esse querubim falou: olha, está todo mundo me elogiando, agora que eu sou o cara, então eu vou colocar o meu trono acima das estrelas. E eu vou ser o primeiro e as pessoas vão adorar a mim. E aí Satanás se encheu de orgulho. Naquele momento ele era chamado de diabo, aquele que divide. Encheu seu coração de orgulho. O que aconteceu depois disso? Caiu. Porque a Bíblia diz que a humildade ela precede a honra, mas a soberba precede a queda. Em todos os lugares onde nós deixarmos o nosso ego conduzir as nossas decisões, você está caminhando a passos largos para a queda. E quando eu falo isso assim, de uma forma bem direta, como eu disse do céu, o inimigo deixou que o ego crescesse no coração dele, ele quis ser maior do que Deus e com isso ele caiu. Na nossa vida prática também da mesma forma. Às vezes vai tudo bem com você no seu local de trabalho, até o momento que você faz um projeto muito bom. E as pessoas te elogiam. E você fala: então eu mereço uma promoção. Então era para eu estar no lugar do chefe. Já que eu sou muito bom dessa forma aqui, era para eu estar lá. E às vezes na igreja, no ministério, da mesma forma, quando você ministra o boletim na célula, quando você está trabalhando de uma forma muito boa, e as pessoas falam para você: olha como você prega bem, olha como você louva bem, e o elogio não é o problema é quando a gente deixa o elogio descer no nosso coração e cresce como um ego. Aí você fala: então era para eu estar no lugar do pastor, então era para eu estar no lugar do meu líder. Então por que ninguém está me reconhecendo, por que ninguém está reconhecendo aquilo que eu carrego? Aí a gente começa a correr atrás de honra, atrás de honrarias, atrás de elogios, atrás de qualquer situação. E o ego, ele é o primeiro elemento que tenta o nosso coração nos dias bons. Às vezes está tudo bem para você, quantas pessoas não caem por causa de um elogio físico, humano? Nós aprendemos no Casados e Felizes, elogio é só para sua esposa, é só para o seu marido. Então algo que nós precisamos ter muito cuidado nos dias bons é o ego. E como eu tenho dito aqui, o que é o ego?
O ego representa a nossa vontade, a nossa razão, as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Todas as pessoas que Deus tem um grande chamado, que Deus vai liberar coisas extraordinárias, ela luta com seu ego. Todas as pessoas lutam com seu ego. E a primeira coisa que Deus faz, quando quer nos levar para esses lugares, é tratar o nosso ego. É nesse momento que nós somos confrontados. É nesse momento que a nossa vontade não acontece, que as coisas não vêm do nosso tempo, que as coisas não vêm do nosso jeito, porque o Senhor, Ele trata no nosso ego. É como se o Espírito Santo estivesse passando, e às vezes a gente sente isso, e talvez alguém sentiu hoje. Talvez você está num momento de vida que você sente que está sendo passado um arado no seu coração. Parece que tem uma coisa rasgando o seu peito, rasgando o teu coração. O Diego liberou aqui para nós a respeito de Daniel, que ele orou 21 dias até ter a resposta. A resposta não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, não foi no 10º dia, não foi no 15º dia. A resposta para a vida de Daniel, ela veio no tempo de Deus, da forma que Deus queria. Todas as pessoas que o Pai tem esse chamado, Ele vai tratar o nosso ego. Mas a notícia boa para todos nós, o maior indício que os céus começou a se mover para liberar as nossas promessas, é quando o Senhor começa a trabalhar o nosso ego de uma forma mais radical. Quando o Senhor começa a trabalhar o seu ego de uma forma mais radical, significa que a promessa está muito perto. Significa que todas as coisas estão cooperando para que venha uma liberação do céu sobre a sua vida. Mas significa também que você está sendo confrontado. Significa também que as coisas estão fora do seu controle. Significa também que o tempo que você pediu e a forma que você pediu já passou faz tempo. Mas o Senhor está trabalhando para liberar algo maior e melhor sobre a sua vida e sobre a minha vida. Esse é o ego, é a primeira tentação que vem quando tudo vai bem na nossa vida. Quantas pessoas no seu local de trabalho? Quantos de nós não tivemos uma promessa de uma promoção no trabalho, por exemplo, que tudo indicava que seria para nós, mas isso não aconteceu? Quantas pessoas, eu tenho 25 anos que eu trabalho na mesma empresa. Quantos amigos eu não tive que se desapontaram? Não cutuca o marido, não cutuca a esposa, não cutuca não, nem precisa falar, tá? Não precisa entregar. Mas quantas pessoas não tinham uma promoção, não tinham uma promessa de que viria algo melhor e seria para você? E talvez naquele momento você era a pessoa indicada. Você era a melhor pessoa para aquela oportunidade e não veio para você. Qual pensamento, qual sentimento passa no seu coração? Eu vou largar, eu vou abandonar, esse lugar não me valoriza, aqui ninguém me nota, aqui ninguém repara na minha vida. Quantos maridos, esposos não chegaram em casa falando isso? E quantas pessoas não fecharam uma porta que Deus não fechou? Existem portas que Deus fecha, irmãos, que Deus tem uma virada para as nossas vidas. Mas quantas pessoas não fecharam uma porta que Deus não fechou? Nesta igreja eu não colaboro mais, nesse grupo eu não ajudo mais, eu vou procurar outro lugar para mim, essa família não me valoriza, os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe, ninguém me nota, porque existia algo que era para você e não veio. Mas você não percebeu que o Senhor estava trabalhando o seu ego, para liberar algo ainda maior e melhor na sua vida. Nesses momentos nós somos completamente transtornados e confrontados. A gente é tentado a fazer o mínimo necessário. E quando a gente descobre que uma pessoa que trabalha menos do que a gente ganha mais? Alguém já passou por isso? Você fala assim, a partir de hoje, a caneta caiu. E isso não mexe no nosso ego, gente? Lá na Alba, eu não aceito, eu não admito. Bom, você sabe os sentimentos que passam no seu coração. Essas situações confrontam o nosso ego, o nosso orgulho. Tudo aquilo que nos questiona, que quando sai do nosso controle, que não é do nosso jeito, que não é da nossa forma, confronta o nosso ego. Geralmente, quando as coisas não estão acontecendo do nosso jeito, no nosso tempo, da forma que nós gostaríamos, provavelmente Deus está trabalhando o nosso ego. E aí vem aquelas frases, eu não aceito passar por isso. Uma pessoa da minha estirpe, com as minhas habilidades, com o meu conhecimento, com a minha experiência,
com tantos anos que eu tenho de igreja, com tantos anos que eu tenho de cristão, com tantos anos que eu tenho de experiência no trabalho, eu não aceito passar por isso. E são momentos ali, testes que Deus está nos medindo. E quem consegue passar por esses testes, não bate na porta do chefe, não arrebenta aquela porta, não compra briga, porque nesses momentos vem a justiça própria, toma o nosso coração. E se a gente não aprender a dominar a justiça própria, que é um dos frutos do nosso ego, se a gente não aprender a dominar, a gente cai. Mas quando a gente aprende a dominar, é nesses momentos que você se sobressai. Eu acho que a primeira lição para a gente se sobressair em qualquer lugar é aprender a dominar o nosso ego. Quantas pessoas não fecharam portas que Deus não fechou com a seguinte frase: eu não engulo sapo. Eu não estou aqui para engolir sapo. Essa é uma frase muito comum no mundo de trabalho, né? Quantos amigos eu não tenho que pensar, eu não pego e falo para ele: você passou, você tinha razão, era para ser você, mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Se humilha nesse momento, continua fazendo nesse momento, não fala nada, fica quieto, controla suas emoções, não briga, não xinga, não murmura, não reclama, continua fazendo porque Deus vai te honrar. Porque Ele viu o que você fez. E quando a gente faz, nós fazemos para o Senhor e não para nós mesmos. E quantas pessoas não pensam em acabar com seus casamentos pela mesma situação? Ninguém me olha dentro dessa casa, ninguém me nota, ninguém valoriza aquilo que eu faço. É o ego. Mas tem também, além do ego, tem o comodismo que nesses momentos tenta se alojar no nosso coração. Aqui está bom demais, eu não preciso de nada mais, eu não vou buscar nada melhor, eu não vou continuar avante, eu não vou continuar avançando, porque aqui está bom. Além do comodismo, tem o conformismo, que nesses momentos parece um bom companheiro e nos leva a ficarmos em posições que não eram o nosso destino final. E em adicional também tem a autossuficiência, que também se apresenta nos dias que nós estamos de pé para nos iludir. A autossuficiência nos leva a pensar da seguinte forma: no dia que eu precisei, ninguém estava lá, então agora eu também não preciso de ninguém. E porque eu não preciso de ninguém, eu não preciso de irmãos, eu não preciso de liderança, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, eu não preciso de amigos, eu não preciso de célula, eu não preciso estar no culto, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu trouxe a minha vida até aqui dessa forma, eu vou continuar desse jeito. A autossuficiência é uma tentação que tenta nos derrubar nos dias que as coisas estão bem na nossa vida. Geralmente a autossuficiência ela vem depois de uma superação. Geralmente a autossuficiência veio depois de um longo processo na sua vida que você venceu. E nós temos que sondar o nosso coração para a gente entender, porque nós podemos fazer tudo, mas a motivação conta muito. Nós precisamos entender as motivações do nosso coração. Eu não preciso perguntar aqui, não quero que você levante a mão, mas eu quero que você deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Quantos de nós deixamos de participar de uma célula, deixamos de estar numa célula, deixamos de viver a vida em comunhão por causa da autossuficiência? Porque nós somos bons demais para estar junto com a prole, né? Junto com o pessoal, junto com todo mundo. A autossuficiência, mas também vem a comparação. E o que quer nos derrubar nos dias que tudo vai mal? Quando tudo vai mal, irmãos, quando tudo vai bem, vem essas coisas. O orgulho, né, que é o ego, a autossuficiência, o comodismo. Mas quando tudo vem mal, também vem situações da nossa vida que nós precisamos vigiar para não cair. Uma delas, por exemplo, talvez a primeira delas é a frustração. Se você abrir sua Bíblia em Salmos capítulo 73, eu vou ler 3 versículos aqui. A história de Asaf. Frustrações são momentos que Deus permite que nós passamos para trabalhar o nosso ego. Se você está sendo frustrado nesse momento, muito provavelmente o Senhor está trabalhando o seu ego. Asaf, ele foi o homem que quando ele parou e olhou para o lado, ele quase caiu. Asaf parou de pedalar e parou de olhar para frente. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 73, eu vou ler aqui na versão que vocês estão lendo também, a minha está um pouco diferente. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. O verso 2, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Irmãos, quem era Asaf? A gente já vai ler o versículo 3. Quem era Asaf? Asaf era o chefe, o líder da adoração nos tempos de Davi e Salomão, principalmente nos tempos de Salomão. Asaf era o responsável pela adoração no templo, era o ministro de louvor do templo. E depois de uma certa idade, a partir de 65 anos, se aposentavam os levitas em Israel. Asaf era um levita.
E ele era líder, ele regia pelo menos uma escola de levitas de pelo menos de mais de 500 músicos que fazia adoração ali 24 horas por dia no templo. Mas teve algum momento que esse homem que era responsável pela adoração, quando ele é deixado de lado, ele começa a olhar para o lado. E olha ali, ó, o que diz no versículo 3, podemos ler no versículo 3. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. E depois ele vai continuar falando o que ele viu nos orgulhosos, o que ele viu nos pecadores, mas o fim dele é que ele olha para Jesus, ele volta para o foco. O que eu queria falar aqui é que Asaf era um homem que estava firmado na presença de Deus. Asaf era um homem que passava a sua vida envolvido com o templo. Ele era um levita que ele direcionava as 24 horas do seu dia para o serviço, para o ministério da adoração. E o que nós lemos no versículo 2, ele falando, quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase caíram. Eu quase caí. Eu tropecei e quase caí. Quando eu comecei a olhar para a vida das pessoas, quem tinha, quem não tinha, quem Deus estava favorecendo e quem Deus não estava favorecendo, quando eu tirei o meu foco de Jesus e comecei a olhar para um lado, os meus pés quase caíram. Eu estou falando de uma pessoa que estava firmada, de uma pessoa que estava de pé. Quando nós deixamos de olhar para frente, olhamos para o lado, nós ficamos suscetíveis a desanimar, porque toda comparação ela é injusta. Nós não podemos olhar para o lado, a gente precisa olhar para frente. Então Asaf, continuando aqui, ele passa por esse processo de frustração, mas depois a Bíblia diz que ele entra no santuário de Deus, e ele recebe a presença do Pai, e ele entende o que ele estava fazendo e qual era o fim dos ímpios, e ele entende que tudo que ele considerava como valoroso não tinha valor diante de Deus. Eram todas coisas passageiras e ele não precisava para viver. Mas a frustração, a inveja, quase fez Asaf cair. Em seguida vem a própria autocomiseração e a inferioridade. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, a gente tem que guardar o nosso coração, para a gente não se anular enquanto pessoas, porque Deus permite que nós sejamos frustrados em alguma área da nossa vida, em algum momento da nossa vida, mas não é para essa frustração trazer sobre as nossas vidas um sentimento de inferioridade e uma desesperança de que Ele não vai cumprir as promessas. Nesses dias nós somos inclinados a abandonar as promessas e abrir mão do nosso destino profético. Quando as coisas começam a vir, darem ruim, darem mal na sua vida, quando as coisas começam a não acontecer da sua forma, do seu jeito, nós somos inclinados a abandonar as promessas. E aí nesse momento o nosso coração é inclinado a deixar a igreja, deixar o ministério, deixar a família, deixar o nosso local de trabalho. São nos dias maus que essas coisas vêm sobre a nossa vida. É o oposto do orgulho, né? Vem o sentimento, eu não sou bom o bastante, para que eu preciso estar lá? Ninguém conta com a minha presença, e a gente começa a ter dó de nós mesmos. Como a minha vida é sofrida, como as coisas são duras, como nada é fácil na minha vida, como as coisas só são difíceis para mim. Mas o Senhor, Ele não quer que nós paremos nesse momento. Esses momentos, eles passam pela nossa vida. Eles cumprem o seu propósito. E depois que esses momentos cumprem o seu propósito na nossa vida, existe uma vitória. Quando a gente amplia a abrangência desse texto de Paulo, e nós levamos essa palavra para todos os contextos da nossa vida. Quem está de pé, cuide para que não caia. Nós somos exortados por Deus, pelo Pai, a cuidar de tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Ainda que tenha uma aparência muito singela. Se Ele colocou nas suas mãos, é porque tem algum valor. E é a partir daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, que nós vamos trabalhar e que nós vamos avançar. Mas como nós podemos cuidar do nosso coração para a gente não cair nessas situações? A gente precisa, irmãos, primeira coisa, aprender a perseverar, a despeito de qualquer situação. Você pode falar para o irmão que está do seu lado? Perseverar? Perseverar. A despeito de qualquer situação, nós precisamos, o que é perseverar? É continuar com fé. Em João, no capítulo 5, eu vou ler 2 versículos aqui, os versículos 5 ao 7, 3. A gente conhece essa história do tanque de Betesda. Estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, ele tinha 38 anos de idade, ele estava enfermo, e o Senhor conhecia, e Jesus vem deste deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Eu não sei como Jesus sabia que aquele homem estava nesse estado há muito tempo.
ou alguém pode ter falado para Jesus. Mas o meu sentimento é que, obviamente, Jesus, Filho de Deus, onisciente, conhecedor de todas as coisas, Jesus conhecia a história daquele homem. Jesus sabia que aquele homem estava há muito tempo passando por aquela situação. Jesus sabia que aquele homem estava há muito tempo orando e buscando o seu milagre, por revelação divina. Disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito, toma a tua cama e anda. A gente conhece essa história. Tinha o tanque de Betesda, uma piscina, um tanque bem grande. A Bíblia diz que uma vez por ano vinha um anjo, movimentava as águas daquele tanque, e a primeira pessoa que fosse jogada naquele tanque era curada da sua enfermidade. Naquele tempo, esse era o único lugar, pelo menos que cita na história, onde existia esse tipo de milagre. Aquele homem, ele estava há 38 anos perseverando no lugar da sua esperança. Ele estava buscando no lugar certo, na fonte certa, aquilo que ele achava que ia trazer a cura para a vida dele. Na ótica daquele povo, aquele era o único lugar onde eles podiam receber um milagre. E ele estava ali na porta do seu milagre. Ele ainda não sabia que o dono do milagre ia passar por ali, mas ele falou: olha, se está todo mundo falando que a minha única esperança de milagre é estar nesse lugar, é estar nessa posição, é nessa posição que eu vou permanecer. É nessa posição que eu vou perseverar. Ainda que Deus não fez da forma que ele esperava que o anjo ia descer, que ia movimentar as águas e que alguém ia jogá-lo naquele lugar. Mas ele estava na porta do único lugar onde tinha milagre para a vida dele. A gente sabe muito bem qual é o lugar onde o Senhor vai operar o nosso milagre. A gente sabe muito bem que a gente precisa perseverar no lugar da obediência, no lugar da santidade, no lugar dos princípios. A gente sabe que a gente precisa perseverar no lugar da presença, no lugar da oração, no lugar das disciplinas espirituais. Eu não sei o dia e não sei a forma que Deus vai operar o milagre que você tem pedido. A única coisa que eu sei é que esse lugar, esse milagre, ele tem um lugar, ele tem uma forma. Outro dia um amigo me falou: Ismael, eu não consigo arrumar nenhuma menina decente para namorar. Eu falei: cara, nos lugares que você está procurando, você não vai arrumar não. Você vai procurar a pessoa certa, a partir do momento que você vai para o lugar certo. Não existe milagre. O Barão de Itararé tinha uma frase que ele falava: olha, da onde não se espera nada é que não vem nada mesmo. Existem lugares onde a gente não tem nada para esperar, então não espere nada desse lugar. Esse homem, esse paralítico, esse enfermo, ele perseverou no lugar onde ele sabia que tinha algo para oferecer para ele, e foi neste lugar que Jesus, conhecendo a fé dele, a perseverança dele, Jesus passou por ali, e favoreceu naquele lugar a história dele. Quando nós permanecemos no lugar de obediência, é nesse lugar que Jesus vai passar. É importante a gente ficar nos caminhos, nos lugares onde Jesus vai passar. E nós sabemos muito bem quais são esses lugares, ainda que nós somos inclinados pelas situações a sair desses lugares. E eu estou falando de lugares espirituais, de posicionamentos. Ele permaneceu no lugar da sua esperança e Deus honrou. Não foi na forma que ele esperava e nem no tempo que ele esperava, mas foi perfeito e glorificou o nome de Jesus. E produziu uma mudança de vida e um novo futuro para aquele homem. Porque quando nós nos agarramos no lugar da nossa esperança pela fé, o céu é provocado e Deus opera um milagre. Quando você se agarra no lugar da sua esperança pela fé, o Senhor está vendo. O Diego liberou sobre nós, desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, Deus estava vendo e ouvindo a oração dele, e Deus tinha uma resposta para a vida dele. E Daniel perseverou naquele lugar de oração. Existem situações que Deus só vai liberar na sua vida se você permanecer no lugar da oração. Existem situações que Deus vai liberar sobre a sua vida, milagres, que você precisa permanecer no lugar do perdão. Você precisa lutar e insistir: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E coisas que Deus só vai liberar quando eu e você permanecemos no lugar da obediência. A segunda coisa para nós evitarmos cair, habitando no esconderijo do Altíssimo, está lá em Salmo 91, eu vou ler do versículo 1 ao 7. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe um lugar de descanso, e esse lugar de descanso para a nossa alma é a sombra daquele que pode todas as coisas.
Não existe nenhum outro lugar de descanso para a sua vida, se não for a sombra daquele, debaixo das asas daquele que pode todas as coisas. Você pode tentar na sua força, você pode tentar do seu jeito, mas quando você descansa à sombra daquele que pode todas as coisas, onipotente significa todo poderoso, que pode todas as coisas. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Existe uma pessoa, um lugar, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, e que nele nós podemos estar seguros que deste lugar nós não vamos cair. Se nós estivermos escondidos neste lugar, existe um texto da Bíblia, eu não lembro se é Salmos 28, que diz que no dia da adversidade Ele nos ocultará, Ele nos esconderá. Imagina a adversidade passar pela sua casa e não encontrar sua casa, e não encontrar sua família, porque Ele te oculta, Ele te esconde. Eu vou continuar lendo aqui, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, armadilhas que são colocadas na tua frente, no teu caminho, armadilhas que talvez as tuas emoções, os teus sentimentos colocam contra você, ou o inimigo, as pessoas, mas a gente sabe que quem está influenciando algumas vidas. Ele te livra do laço do passarinheiro. Neste lugar você está livre de todo laço e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de tuas asas te confiarás, estarás seguros. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite. Neste lugar nós não tememos as más notícias. Nesse lugar nós não tememos o que está acontecendo no mundo. Nesse lugar nós não temos medo das guerras, dos rumores de guerras. Nesse lugar nós não temos medo das pandemias, das doenças, das enfermidades, das pestes, das pragas, do terror da noite, das tentativas do inimigo contra a sua vida, das situações que acontecem no mundo espiritual contra você e contra a sua família, porque quando você está escondido nesse lugar, as situações vêm contra você e você repreende no nome de Jesus. E essas situações batem em retirada e não vão te derrubar. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia. Como eu falei, as más notícias que tentam dominar a sua mente e o seu coração. Todas as pessoas ouvem tudo o que está acontecendo no mundo. Por mais que eu não goste de ficar ouvindo notícias, as notícias chegam. E as pessoas falam, você não tem medo? Eu não vou ter medo. Eu estou escondido neste lugar. E se morrer? Se morrer eu já tenho um lugar guardado no céu. E se você conseguir, não tem problema. Sabe aquela casa maravilhosa que você sonha? E que talvez alguém tem? Quando a gente morrer vai ficar para o anticristo. Sabe aquela carreira maravilhosa, aquele diploma que você está se esforçando tanto? Quando você morrer vai ficar tudo para o anticristo. Se você não conseguir, não tem problema nenhum. Sabe aquele carro maravilhoso que você gostaria de ter, que você sonha? Sabe por que isso não pode tomar o seu coração? Porque você vai pagar em 60 vezes. Você vai se apertar completamente. E quando Jesus voltar, vai ficar tudo para o anticristo. Não tem problema a gente ter, irmãos. Mas vale a pena você abrir mão da sua salvação por essas coisas? De jeito nenhum. Se Jesus liberar é bênção, nós vamos desfrutar. Eu falo que Porsche vai ter no céu. Porque é maravilhoso. Mas se não vir nas nossas vidas, está tudo bem. Porque todas essas coisas vão ficar. E é o anticristo que vai morar nessa casa aí. Nesse apartamento com uma sacada gourmet que você está pedindo para Deus. Enquanto você puder desfrutar, vai ser bênção. Mas essas coisas não podem tomar o nosso coração. E continuando aqui, então, essas coisas não podem vir como ataque à nossa mente. O Senhor nos livra dessas situações. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, e nem da peste que ande na escuridão, e nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Aqui está falando de novo sobre queda aqui neste lugar. Se você estiver escondido nesse lugar, as pessoas podem cair do teu lado, cair de um lado, cair do outro. E este cair aqui também, ele não é um cair de pecado. Porque se alguma pessoa pecar, nós temos que aconselhar, cuidar e trazer de volta. Porque a Bíblia diz que quem convence um pecador cobre uma multidão de pecados. Esse cairão aqui são as pessoas que se deixam ser tomadas na sua mente por essas coisas, e abandonam a fé, e abandonam seu posicionamento em Deus, e abrem mão do lugar da promessa para ver uma realidade terrena. Neste lugar nós não cairemos. Esses ataques, os quais o Senhor nos livra, são ataques na nossa mente. Situações espirituais e materiais que vêm para nos desanimar e minar a nossa fé. Mas no nosso esconderijo nós estamos guardados de todas estas coisas.
Hebreus 10:39, a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a salvação. E para encerrar, irmãos, o terceiro ponto aqui, para nós não cairmos, confiando que é Ele que nos sustenta. Ele que nos sustenta. Os irmãos do louvor podem ir voltando, que nós vamos orar sobre esta palavra. E eu quero orar sobre algumas impressões que o Pai nos deu. Mas em Isaías 41, do 10 ao 13, a Bíblia diz: não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu sou contigo. Não tenha medo porque Deus é na sua vida. Ele é contigo, Ele é por ti, Ele é com você. Assim como Ele conhecia as orações de Daniel, assim como Ele conhecia a situação daquele homem enfermo há 38 anos. Ele conhece a sua história, Ele conhece as tuas orações. Ele sabe o que você tem pedido. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhado e confundido serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como as coisas que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo, e eu vou somente até aqui. Quantos de nós não passamos por essas situações que nós citamos aqui? E talvez se você passou por alguma dessas situações, significa que você está de pé e que a sua vida, que a sua história está incomodando o inferno. A tua família, as tuas orações têm incomodado o inferno. Os planos que Deus tem para a sua vida, eles não foram esquecidos, eles não morreram. Deus marcou o dia, a hora. E Ele vai fazer isso na sua história. Eu queria te convidar para ficar de pé nessa manhã. Para que nós venhamos orar sobre esta verdade. O Senhor disse: quem está de pé, cuide para que não caia. Nós vamos cuidar do nosso jardim, nós vamos cuidar daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, do nosso coração, do nosso espírito.